Boa noite, pessoal. 9h30, dia 12 de maio de 2020, dia da enfermagem. Então a gente já começa aqui a live dando parabéns para todos esses profissionais da área da saúde, auxiliares, técnicos, enfermeiros, enfim, pessoas que estão 100% dedicadas e nesse momento são 100% fundamentais. Quando a gente fala de combater o coronavírus, quando a gente fala do corona sem neura, tudo isso só pode existir devido ao papel da enfermagem. Então eu já começo aqui falando esse boa noite para vocês aqui, já lembrando da grande importância que existe da enfermagem, tanto na prática usual do tratamento à saúde, mas principalmente nessa fase que a gente está vivendo agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Joselma. Boa noite, Neide. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Galgo Mesni, Viviane. Boa noite, pessoal. Olha só, dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, no dia de hoje, a gente tem 177.589 casos. São 12.400 óbitos e 72.597 pessoas que já se recuperaram. Corona sem neura, então a gente foca exatamente aqui, ó, nesse número que está crescendo, graças a Deus, e graças, na verdade, a todo o trabalho que a gente vem fazendo e vem dando certo, né? É lógico que é um momento que causa preocupação, causa um olhar diferenciado, mas 72.597 pessoas recuperadas também é um número de respeito. Bom, e hoje, aproveitando tudo isso que a gente falou, da importância do cuidado integral à saúde, do papel da enfermagem, enfim, a gente vai receber um cara muito bacana aqui, muito especial, um amigão do peito. Ele fez o parto dos meus 2 filhos mais novos. Ele sabe muito e atende muitas pessoas na ginecologia e na obstetrícia. É isso mesmo, eu estou falando do doutor José Bento. Vamos ver se ele já chegou aqui pertinho da gente para conversar conosco sobre um tema fundamental nessa época do ano. Olha só, ele já está aqui, vou pedir conexão. E vamos então entrar em contato com o meu amigo Dr. José Bento, que cuida da saúde de muitas e muita gente, muitas e muitas mulheres desse São Paulo, da cidade de São Paulo e do Brasil. José Bento, boa noite. Como vai? Boa noite, tudo bem, Fernando? Um prazer falar com você e com todos os nossos seguidores. Olha só, antes de mais nada, muito obrigado aí por esse tempo que você destinou para falar com a gente. Você sabe que grande parte do público que me segue, e eu tenho certeza que do seu também, pela sua área de atuação, é o público feminino. Então, muitas e muitas mulheres, Zé Bento. E nessa série de lives aqui, a gente está falando justamente sobre isso do corona sem neura. A gente já entendeu que o problema ele não é pequeno, o problema é grande. Todo mundo fala de como vai ser o novo normal, achando que vai existir um dia que alguém vai tocar um sininho na rua e falar pode sair, e a gente vai ouvir música, se abraçar e comemorar. E a gente sabe muito bem que não é dessa forma que vai acontecer. O novo normal é o agora, né? É dia após dia e as informações vão chegando. E eu queria falar justamente com você sobre um tema fundamental. Se a gente está tão preocupado com essa transição, com a questão da morte, dos óbitos, das complicações, eu quero falar ao contrário, eu quero falar sobre a vida. E eu pensei assim, quem que vai ser o cara que vai falar sobre isso? Só podia ser você, o Zé Bento. Porque a gente quer saber como é que vai ser toda essa questão agora aí do parto, do pré-natal, se as mulheres elas devem evitar ter filho agora, evitar uma gravidez, não devem evitar. Enfim, eu queria a palavra de um especialista mesmo, e eu tenho certeza, Zé Bento, que depois quando a gente abrir aqui para a pergunta, muitas pessoas vão querer saber mais coisas sobre isso. É verdade, olha, realmente eu acho que você começou muito bem essa live, eu acho que nós precisamos agradecer demais as pessoas, aqueles profissionais que estão à frente dos cuidados, a enfermagem, porque sem ela, não seria nós médicos, não seríamos nada sem todo o aporte, todo aquele suporte que essas enfermeiras nos dão, as técnicas de enfermagem, as atendentes, e mesmo o pessoal que fica na limpeza dos hospitais. Então, é um exército que está trabalhando contra esse mal que apareceu, essa pandemia, né? Então, você sabe que parece que o coronavírus gosta
ele gosta de grávidas, ele não é agressivo contra as grávidas, né? Parece que existe uma certa proteção, não sei se é uma proteção divina, mas, por exemplo, uma febre amarela, um ebola, uma zika, foi muito mais grave para as grávidas do que propriamente o coronavírus. Hoje, nós temos algumas pacientes contaminadas pelo coronavírus, mas com sintomas frustros. Então, mulheres que estão amamentando, porque tem algumas pacientes que estão com coronavírus, estão amamentando, e por que essas mulheres foram as mais acometidas? Porque elas estão mais debilitadas, elas estão acordando mais à noite, aquela coisa de a cada 3 horas amamentar, então elas estão mais debilitadas, então acabam sendo mais suscetíveis. Eu tenho uma que está amamentando já faz 40 dias, ela está com coronavírus, teve alguns sintomas, uma tossezinha, uma febre, e só isso. E é engraçado que o marido não pegou, a filha mais velha não pegou, não está contaminada, todas as funcionárias que trabalham com ela não se contaminaram, os pais não se contaminaram dela, só ela foi a contaminada. Por que isso? Porque é ela que levanta a cada 3 horas, é ela que amamenta, é ela que ela está mais debilitada, então é ela que está mais sujeita a qualquer tipo de infecção. Agora, Zé Bento, então, assim, falando da mulher que já teve o filho, depois a gente vai voltando para trás, né? Enfim, tá tudo bem, mas como ela precisa ter um cuidado a mais com o nenê, ela vai ter o sono dela interrompido. Na verdade, a gente pode entender que isso vai influenciar a imunidade e, teoricamente, talvez todo mundo em casa tenha tido contato com o vírus, não desenvolve a doença, mas a pessoa fica mais vulnerável nesse sentido. Exatamente. Então, nesse aspecto, Zé Bento, assim, qual que é o cuidado que a mulher precisa ter em termos da amamentação? Porque, por exemplo, essa sua paciente, ela não deixou de amamentar, né? De jeito nenhum, né? Não precisou parar de amamentar, e nem deve. Ela não deve se separar do filho, pelo contrário. Ela deve continuar amamentando, porque o vírus não passa pelo leite, e ela só deve tomar mais cuidado com a higiene, principalmente das mãos, e sempre usar a máscara para evitar a contaminação direta ao nenê. Mas você vê que ensinamento isso nos traz? Que para a gente ter uma boa imunidade, é fundamental que a gente durma bem. Então, que vá dormir cedo, 9, 9h30, terminando a live, já vamos dormir, nada de ficar na televisão, nada de ficar, tentar dormir pelo menos aquelas 8, 9 horas toda noite. E a mulher que está amamentando, que não consegue fazer isso, durante o dia, que ela tire aquelas sonecas durante 2 horas, durante 1 hora, quando o nenê está dormindo, que ela vá também dormir, que ela vá descansar. Não tente ficar arrumando as coisinhas do bebê ou tentando fazer alguma outra coisa, algum afazer de casa. Não, isso não é função dela agora. A função dela é amamentar. E amamentar e cuidar do nenê. Mas procurar, pelo menos, dormir o máximo que ela conseguir. Então, agora, Zé Bento, na prática, assim, essa mãe que testou positivo para o coronavírus e está amamentando, eu imagino, o pediatra se preocupa em também testar o bebê, de alguma forma? Ou não é esse o caminho? Não é, vamos seguir, sim, clinicamente, e estando tudo bem, vamos acompanhando, é isso? E clinicamente, estando tudo bem, elas estão clinicamente bem, estão com sintomas de uma gripe forte, mas com o bebê não se faz nada, mesmo porque aquele sistema imunológico que ela está desencadeando, aqueles anticorpos que ela está produzindo, isso passa para o leite e passa para o bebê. Isso é muito importante. Então, quer dizer, na verdade, o bebê está sendo até protegido, né, Zé Bento, nessa situação. Exatamente. É lógico que não é por causa disso que ela vai deixar de usar a máscara, vai deixar de ter aqueles cuidados higiênicos. Agora, a mulher grávida, a gente sabe também que não passa pela placenta. Não é como a zika, por exemplo, que passa pela placenta e vai acometer o bebê.
Então, temos casos de abortamentos tardios por causa da Zika. E malformações também por causa da Zika. Agora, o coronavírus não. O coronavírus não passa, então, pela placenta, então não acomete o bebê. Então, os cuidados têm que ser da mãe. Mas a mãe, sendo jovem, mulheres jovens e saudáveis, elas podem ter alguns sintomas, mas são sintomas frustros. Você tem casos na literatura, lógico, de mortes de mãe, lógico, a grávida ela é postada como um grupo de risco. Qualquer tipo de infecção, principalmente infecção pulmonar, a grávida é colocada sempre no grupo de risco, porque ela tem o pulmão diminuído, a caixa torácica dela acaba diminuindo pelo aumento do abdômen. Então, o sistema imunológico dela também diminui para aceitar aquele bebê, que o bebê tem metade das células dela, mas metade das células de um intruso. Então, o neném se comporta no organismo da mulher grávida como se fosse um corpo estranho. Então, isso faz com que a gente tenha mais cuidado com a mulher grávida, principalmente essas infecções pulmonares. Mas o coronavírus não está se mostrando muito, não é um fator agravante, não é uma infecção por H1N1, por exemplo, é muito mais grave para a grávida do que o coronavírus. Zé Bento, agora sim, eu lembro que na faculdade, quando a gente passava pelo estágio de obstetrícia, sempre era muito dividido assim, né? O primeiro trimestre da gravidez, o segundo trimestre da gravidez, o terceiro trimestre da gravidez. Quando a gente faz essa divisão nas grávidas hoje em dia, existe alguma preocupação maior com o contágio ou com a própria infecção coronavírus em um desses 3 períodos? Existe alguma diferença? Sem dúvida. No terceiro trimestre é pior, por causa do aumento do abdômen, a compressão do diafragma, então, vai para cima, e a diminuição, então, da capacidade torácica. Então, a dificuldade que ela tem respiratória já é muito comum na grávida. Ela tem dificuldade, às vezes, até para manter uma conversa, porque ela tem que parar um pouco, respirar com mais dificuldade. Ela não consegue baixar o diafragma para aumentar a cavidade torácica, para que ela possa respirar. Ela tem que usar muito a musculatura intercostal. E isso denota um esforço muito maior para a grávida. Mas, então, o terceiro trimestre é um período de maior gravidade, então, para quem pega o coronavírus. Agora, é lógico, o sistema imunológico cai como um todo, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. O terceiro trimestre sempre é o pior. Mas os casos que a gente tem visto ultimamente, não é assim tão grave. Não estamos muito preocupados com o coronavírus na grávida. É lógico, não é por causa disso que ela vai sair por aí, vai sair de casa e vai deixar de usar máscara quando estiver no supermercado, por exemplo. E sempre que possível, pedir para uma outra pessoa ir fazer o supermercado e fazer pela internet, né? Quer dizer, fazer compra pela internet. Tentar ficar em casa o máximo possível. O máximo que ela deve sair é só para as consultas de pré-natal. Isso, infelizmente, não tem jeito de fazer uma consulta, por exemplo, por via online. Agora, Zé Bento, você tem percebido nesse período agora que os casais têm tentado adiar aquela vontade de ter filho, ou algumas pessoas têm tentado esperar passar esse tempo, ou isso é uma impressão nossa só, que fica imaginando esse desejo? As pessoas estão muito assustadas, né? Elas estão muito preocupadas, quer dizer, parece uma loteria, porque quando você pega esse vírus, você não sabe como seu organismo vai reagir. Não sabe se você vai ter um sintoma, uma gripezinha, uma coisa mais simples, ou se você vai acabar numa UTI, entubado e com dificuldade até para sair desse tubo. Então, as pessoas estão assustadas. Então, elas estão tentando adiar 1, 2, 3 meses. E essa é a orientação. Quer dizer, esperar um pouco. Por que engravidar agora? Se você adiou tanto tempo, por que agora? Você está de quarentena, nós estamos numa pandemia, pouco se conhece ainda sobre esse vírus. Tudo isso que eu estou te falando são coisas que nós ficamos sabendo há 3 meses, há 4 meses. Quer dizer, não tem trabalhos científicos mostrando realmente o que esse vírus é capaz. Então, e mesmo porque a gente não conhece muito bem por que
algumas pessoas são infectadas e outras não? Será que é genética? Será que é uma mutação de vírus? Será que é o sistema imunológico da própria pessoa que não deixa com que ela se contamine? Como é que essa puérpera que está dando de mamar, o marido não foi contaminado? Quer dizer, como é que as pessoas que estão ao redor dela não foram contaminadas se ela está contaminada? Quer dizer, esses são questionamentos que eu acho que no futuro a gente vai saber explicar melhor. Mas, por enquanto, o melhor é adiar a maternidade. Quer dizer, então, adiar a maternidade como estratégia, na verdade, esperar a poeira sentar um pouquinho mais, até mesmo, por exemplo, quem pensa em fazer inseminação, algo assim, talvez seja mais estratégico esperar um pouquinho. Ou seja, é um bom período para você pesquisar como que vai acontecer, como vai ser a logística, mas não de fato realizar. Pelo menos não agora, tão de imediato. Então, e as mulheres, lógico, elas falam assim, poxa vida, eu estou de quarentena, estou sem trabalhar, estou mais tranquila, poxa, será que não é a hora, então, de eu fazer um tratamento para engravidar? Não, não é a hora. Espera mais um pouquinho. Espera mais 2, 3 meses. Quando a vida voltar ao normal, aí você inicia o seu tratamento. Agora, Zé Bento, tem um outro lado também aí da moeda, né? O pessoal está mais em casa. Você imagina gente que acabou de casar há pouco tempo, está mais com tempo para namorar e tudo mais. De repente não está planejando, mas tchum, vai lá e acontece. E aí, a pessoa tem que ficar desesperada? Qual que é Não, não tem que ficar desesperado. Quando acontece, realmente, vai fazer o quê? Começa a fazer o pré-natal e faz todos os cuidados. Fica em casa e continua com todos os cuidados que nós estamos orientando. Então, usar máscara, cuidado com a higiene das mãos, principalmente, usar mais o álcool gel e evitar aglomeração, evitar reuniões de família, evitar essas reuniões. Então, quanto menos ela ficar exposta, melhor. O Zé Bento, olha só o que a Meire escreveu aqui. Usa camisinha, pô. Ah, é verdade. Isso mesmo, quer dizer, poxa, já que acabou de casar agora, né? Faz um método contraceptivo. Aliás, eu acho que o casal só deve mesmo querer engravidar, pelo menos depois de um ano de convívio, né? É mesmo, é mesmo. Ah, eu acho. É. Você conheceu o parceiro, né? Você casou com uma pessoa que você ainda não teve aquele convívio, não juntou as escovas de dente. Enquanto você não junta as escovas de dente, pelo menos durante um ano, você não conhece a pessoa. Então, mesmo assim, mesmo depois de 10 anos, 15 anos, você não conhece a pessoa. Então, imagine logo depois de casar. Eu acho que o casal deve esperar, sabe, fazer a coisa planejada. Quando você tem um planejamento na sua vida, as coisas acontecem de uma maneira mais saudável. Quer dizer, é isso talvez que falte para os nossos governantes, talvez esse seja um dos maiores ensinamentos que esse coronavírus tenha para os nossos governantes, quer dizer, planejar melhor a nossa saúde, né? Planejar melhor os nossos leitos de atendimento, principalmente de... Agora, Zé Bento, eu fico preocupado com essa situação que a gente falou aqui brincando, mas que é uma realidade, né? Então, assim, um casal que, tudo bem, ele pode planejar e pode, pelo menos, esperar um pouquinho. Então, bota a camisinha, que nem a nossa seguidora falou aí, continua namorando, mas não engravida não. Mas, de repente, foi lá, pai, aconteceu. Todo mundo está, assim, hiper focado na questão de achatar a curva para permitir, a curva do coronavírus, para permitir que todos possam ter acesso à saúde. Mas quando a gravidez acontece, enfim, ela não vai estar preocupada com achatar curva com nada, simplesmente o bebê começa a desenvolver dentro da barriga da mãe. E aí, a gente sabe que isso vai impactar na qualidade de vida da mãe e do bebê a questão do pré-natal, né? E eu fico pensando assim, quem tem recurso consegue ter acesso, acredito, e mesmo assim eu queria saber a prática clínica, de fato, como está acontecendo, por exemplo, para você, e o que você tem escutado dos colegas que também são da sua especialidade. Mas e quando a gente olha num horizonte maior, assim, será que todo esse grande pânico que está sendo colocado na cabeça das pessoas, porque assim, a orientação está clara, todo mundo já entendeu,
Mas isso impacta, né? Será que não tem gente que está deixando de fazer o pré-natal de forma adequada? Porque às vezes adia uma consulta porque não vou lá porque eu posso pegar coronavírus. E não está errado, né? Realmente pode. Mas e aí? Exatamente. Quer dizer, você em uma clínica médica, você acaba tendo contato com outras pessoas. Apesar de lá na clínica, todos os funcionários têm os cuidados, usar a máscara e sempre com álcool gel. Todos os médicos fazem isso, os ultrassonografistas fazem isso, mas mesmo assim você tem contato com outras pessoas. Isso aumenta o risco, sem dúvida nenhuma. Mas o pré-natal é imprescindível, quer dizer, independente de você correr esse risco, o risco de você ficar sem uma consulta do pré-natal é muito maior do que você acabar adquirindo o vírus. Então, você deve procurar, sim, o seu médico, você deve procurar fazer os seus exames, os exames de sangue durante o pré-natal, os exames de ultrassom durante o pré-natal. Agora, está tendo uma dificuldade. Eu tenho colegas que trabalham no SUS, por exemplo, eles têm dificuldade realmente, os pacientes têm dificuldade de marcar os exames, por exemplo, os morfológicos. O morfológico é um exame que deve ser feito da 11ª, 12ª semana até a 13ª semana. Então, você tem 2 semanas ali de janela para fazer o morfológico. Passou disso, você perde essa janela de segurança para saber como está o seu bebê. Então, é importante que se faça, e eu tenho vários colegas que trabalham no SUS e estão fazendo ultrassom, eles estão fazendo normalmente, quer dizer, estão trabalhando, eles sabem da importância desse exame, sabem da importância de fazer um bom pré-natal, e as mulheres devem procurar fazer, não devem ficar em casa com medo do coronavírus, devem evitar reuniões, aglomerações familiares, isso sim, mas uma consulta pré-natal ela deve procurar ir. Não vai no pronto-socorro, vai no pronto-socorro que tem vários casos de coronavírus. Não, ela vai numa clínica que, teoricamente, não tem nenhuma pessoa com sintoma. Mesmo a gente sabendo que você pode transmitir mesmo sem sintoma, mas é um caso reduzido, são casos reduzidos, né? Agora, aquela mulher que tem algum tipo de sintoma não deve ir no pré-natal para não contaminar as outras, né? Quer dizer, aí precisa ter uma boa conversa, né, entre ela e um canal Médico. direto para conseguir falar com o médico, com a equipe médica, para organizar tudo isso, né? Porque eu imagino que, assim, que nem você falou, chegou aí a janela adequada para fazer o ultrassom morfológico, 11º até 13ª semana, né? Não é isso? E, de repente, bem nessa época aí, ela tá, sei lá, perdeu o cheiro, tá meio febril e tá Fica em meio casa. preocupada. E aí? Mas ela vai ficar em casa e não vai fazer ultrassom? Ou como é que vai fazer? Não. Aí a prioridade realmente aí ela deve estar com o coronavírus, ela não deve sair de casa e aí procura depois falar para o médico, olha, não consegui vir porque eu estava com sintomas, não consegui testar também, porque a maior parte das pessoas não estão conseguindo testar, então não testei, mas eu estava com sintomas muito semelhantes ao coronavírus, então procurei então não fazer o exame. Vamos repetir o exame com 22 semanas, com 23 semanas, que é o segundo morfológico, que deve ser feito mais ou menos nessa época. Quer dizer, então a linha direta é fundamental, né? Para conseguir garantir esse pré-natal, que vai ser um pré-natal mais customizado, mais individualizado do que de tempos atrás, né? Porque tem essa prerrogativa, sabe, né? exato, e essas equipes médicas do SUS já estão habilitadas para orientar as pacientes, né? Fala assim, olha, se você tiver algum sintoma, por favor, não apareça aqui, não venha para consulta. Mas se você estiver bem, venha para consulta, porque é importante essa consulta. O médico precisa te examinar, precisa medir o seu abdômen, precisa fazer o ultrassom, precisa medir a sua pressão arterial, porque tem outras alterações da gravidez que são até mais graves do que o coronavírus. Uma pré-eclâmpsia, por exemplo, é gravíssimo. Uma hipertensão arterial é gravíssimo na gravidez. Um diabetes gestacional é gravíssimo na gravidez. E são muito mais frequentes do que o coronavírus. Sim, isso é uma preocupação realmente evidente, né? A gente fala dessa curva da pandemia, mas tem a curva das doenças que podem aparecer ou descompensar, porque você não está prestando atenção nelas, né? Você está jogando elas para lá, focando toda a atenção nisso aqui. Agora sim, conta pra gente uma dica. Eu já entendi, acho que todo mundo aqui já ficou claro isso. É importante para o próprio desenvolvimento da gravidez que a imunidade da mulher reduza.
Porque metade do bebezinho que está sendo desenvolvido geneticamente vem do pai, que é um intruso, né? Pode ser um intruso muito amado, mas continua sendo um intruso, né? Agora, assim, qual que é a dica que a gente poderia dar de coisas simples que todo mundo pode fazer em casa para melhorar essa imunidade, não para piorar o desenvolvimento do bebê, mas para, de alguma forma, a mulher se proteger de tendo contato com o coronavírus, pelo menos, sei lá, evitar uma evolução tão ruim? Uma coisa muito importante é a alimentação. Quer dizer, a mulher está grávida, ela está... Muitas vezes ela muda no primeiro trimestre, ela até não consegue comer como ela comia antes, porque tem a náusea do primeiro trimestre, mas a partir do segundo trimestre ela começa a aumentar o apetite. Então, ela deve tomar muito cuidado com aquilo que ela come. Ela tem que evitar os doces, ela tem que evitar a farinha. Então, ela está com fome, não vai atacar o chocolate, vai como uma fruta. Então, ela está com sede, não vai tomar um refrigerante, tome água, água com limão. Então, pense sempre na imunidade. Pense sempre na sua saúde, porque ela precisa se autopreservar, ela precisa estar bem, porque caso ela tenha contato com o coronavírus, ela está apta a mandar esse bichinho embora. Ela precisa dormir pelo menos 8 horas, então vai dormir cedo, 9, 9h30 da noite, vá dormir. Ela precisa fazer uma atividade física, faz uma atividade física em casa, nada assim muito, faz uma yoga, tem tantos vídeos que ela pode se conectar pela internet, fazer uma atividade física moderada, também nada muito forte, porque ela está grávida. Ela deve fazer uma meditação. Meditação também é um remédio fantástico para a imunidade. Então, fazer uma meditação durante 10, nunca meditei na minha vida. Pronto, agora é a hora de você começar. Pronto, você tem tempo para fazer isso. Fica 15 minutos num lugar tranquilo, quietinha. Coloca também, tem vários sites de meditação. Ela fazendo isso e tomar as vitaminas que o médico está recomendando. Vitamina D. Olha só, Zé Bento, olha só. Aqui, ó, a Maria Paula perguntou o seguinte: suplementar com vitamina C e D ajuda? Ajuda demais, ajuda demais. Mas você tem vitamina C com água com limão. Você pega uma água, pega um limãozinho, espreme o limão na sua água, pronto, você já tem a vitamina C, você não precisa suplementar. Mesmo porque a vitamina C, segundo os estudos, você precisa tomar 1 grama de vitamina C por dia. E esse 1 grama deve ser dividido durante o dia em 4, 5 tomadas. Então, se você tem a sua aguinha com limão, pronto, você já está repondo a sua vitamina C. Esses dias estão fazendo dias lindíssimos. Vai tomar um pouquinho de sol, fica na varanda, toma um pouco de sol, pronto, você já tem a vitamina D. 20 minutos, 30 minutos de sol, esse sol das 10 horas da manhã, sem protetor solar, na perna, no braço, já é o suficiente de vitamina D. Então, a suplementação, ela pode vir pelo dia a dia, pela alimentação do dia a dia. Por isso é que eu digo, evite o doce, evite o açúcar. Eu sempre falo para as grávidas, evitar 3 pozinhos brancos. Primeiro, o açúcar. O segundo é a farinha. E o terceiro é a cocaína. Não, brincadeira. O terceiro é o sal. Então, é o sal, o açúcar e a farinha. Tente evitar isso. Você evitando isso, você vai ter uma gravidez muito mais saudável. Agora, olha só, Zé Bento, é muito comum, principalmente aqui no nosso país, 2 hábitos. Primeiro, a mulher ficou grávida, ela diz o seguinte: eu vou esperar para falar que eu estou grávida na família depois que o nenê vingar. Então ela espera aí 90 dias ou 3 meses. É meio isso, né? Que elas falam, não é? E tem a questão do chá de bebê, e tem a questão de falar, revelar qual que é o sexo da criança, e coisa assim. E geralmente no nosso país, isso implica em chamar as pessoas, fazer uma reunião, né? E tudo mais. E agora? Pô, como é que faz isso? O coronavírus mudou completamente esses costumes. Quer dizer, chá de bebê agora é só virtual. Então, você faz com a turma toda, no celular, você coloca aquele aplicativo Zoom, aí aparece todo mundo faz festa, mas não tem
reunião familiar. Para você ter uma ideia, nas maternidades não podia, até semana passada, não podia ter visita absolutamente nenhuma. É só marido. Não podia ter fotógrafo. As mulheres adoram fotografar o parto. E Então não pode mais, agora não pode. não pode mais. Há uma semana atrás. Essa semana mudou. Então, o fotógrafo já é permitido, um fotógrafo só. Agora já é permitido 2 visitas de manhã e 2 visitas no final do dia. Mas o pai fica junto? O pai pode ficar junto ou não? O pai fica junto. Quer dizer, o pai Tá. pode ficar junto. Quer dizer, ele é o único que... E você sabe que muitas das grávidas que passaram por isso e ficaram só com o pai no quarto, depois que teve, eles gostaram. Elas falam assim, olha, eu estou me sentindo muito melhor, porque eu não tenho que receber aquele monte de pessoas, dar lembrancinha para as pessoas. É um costume nosso, mas é muito, muito ruim para a grávida. A grávida está se recuperando, ou seja, parto normal, ou cesariana, mas é uma intervenção cirúrgica. Para você ter uma ideia, no parto normal, a mulher perde quase 1 litro de sangue. No parto normal. Numa cesárea, é 1 litro e pouquinho, 1 litro e 200. Então, sabe, a mulher precisa ter uma recuperação. E muitas vezes a recuperação com um monte de gente no quarto, fazendo festa, tomando champanhe, comendo bolinho, e o marido todo feliz, a mãe, o pai. E ela fica constrangida e fala, olha, gente, não dá, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso soltar pum. Sabe, o intestino está preso, foi mexido no intestino. Então ela precisa ter uma certa liberdade, vamos dizer isso. E as mulheres que estão passando por isso agora, sem nenhuma visita, a maternidade é incrível, a maternidade sempre foi um lugar de muita festa, o andar da maternidade sempre muita gente muita gente conversando. Hoje não. Hoje o andar da maternidade é um deserto, não tem ninguém. E os nenês não ficam no berçário, ficam com a mãe no quarto, justamente para evitar a contaminação. Então, fica com a mãe no quarto, junto com o pai, ela fica lá 2 dias na maternidade e estão adorando. A recuperação está sendo muito mais rápida, muito melhor, elas estão muito mais satisfeitas, muito mais... talvez pela presença do pai, a atenção do marido, que fica só para ela, não fica dos convidados, elas estão... Eu estou sentindo que tá tendo muito menos aquele baby blues, sabe? Quando a mulher, depois do parto, fica tristinha, fica deprimida, aquela depressão pós-parto está diminuindo cada vez mais, porque ela está tendo tempo de se recuperar e está tendo mais atenção do marido. Ou seja, né, parece que o coronavírus, em vários aspectos, essa questão da pandemia e do isolamento, está fazendo uma volta para a gente, para a nossa essência, e equilibrando coisas que estavam não muito equilibradas antes, né? Eu estou procurando, achei aqui, olha só, Zé Bento, não sei se você conhecia esse termo, não. A Lívia, ela falou o seguinte, ó, agora a moda é charreata. Sabe o que é charreata? É uma carreata que passa na frente da casa da gestante. Então, para não ficar todo mundo, o pessoal passa a buzina ali, dá um tchau e a família sente que está bacana. Mas eu queria, dentro dessa mesma linha do que a gente está conversando, falar de um assunto um pouquinho mais delicado, porque isso mexe com o emocional das pessoas e é bem sério e assim, precisa de um médico como você para orientar isso, sabe? E eu vou te falar o que é. No nosso país, eu acho que na verdade na sociedade moderna, os avós já não são mais tão velhinhos assim. O que eu quero dizer com isso? Eles têm uma participação, a avó, muito ativa quando a filha ganha, ou a nora ganha um bebezinho, né? Então, assim, fica aquela super expectativa. Então, é o primeiro neto, ou é o último neto, ou é o neto do meio, sei lá. A turma quer ficar junto. Todo mundo quer ali um filhotinho de gente da família para ver, para pegar e para tocar. E fica aquela expectativa. E aí nasce, que bom, tá sabendo que tá tudo bem. E aí vem aquele momento, e aí, mas eu posso ver? Eu posso tocar nesse bebê? Não posso tocar? Ou, de repente, uma das avós, a mãe da mulher, de repente, ela é a escolhida, entre aspas, porque ela vai ficar mais perto ali, e aí sim, ela é idosa, grupo de risco, mas tudo bem, faz parte ali e pode ficar. Como que administra isso, Zé Bento?
É. A gente põe a culpa no hospital, né? Porque as pessoas ficam revoltadas. Falam, mas o nascimento do meu primeiro neto não pode, não pode, não pode ninguém. Simplesmente é o marido e a esposa. Agora, nos hospitais, eles estão liberando mais um acompanhante, que seria a mãe. Mas o avô, por exemplo, fica fora. Não tem jeito. Agora, com essa E tecnologia, acaba sendo o quê? Fala a verdade. Aí é a mãe da mãe, né? é a mãe da mãe. Ah, Mãe sem da mãe. dúvida. Sabe que é muito engraçado, teve um trabalho que foi feito na Inglaterra, que eles foram ver os presentes que os pais da mãe dá para o seu neto e os pais do pai. Os presentes dados pelos pais da mãe eram muito maiores, muito mais valiosos daqueles os presentes do pai. E por que isso? Tinha uma explicação psicológica. Porque é uma constatação que o filho é da mãe, da filha. Você está vendo nascer, saindo da barriga da filha. Agora, não tem certeza que o filho é do pai. É do pai. Então, são menores. É muito engraçado isso. Mas, de qualquer maneira, a presença da mãe, quer dizer, a avó da parte materna, é muito mais importante, é muito mais influente. Mesmo porque a mãe, que acabou de ter nenê, ela tem muito mais liberdade com a mãe dela do que com a sogra. Então, ela pode falar coisas para a mãe que ela não pode falar para a sogra. Ela pode falar para a mãe, eu estou cansada, estou cheia, por favor, sai do quarto, dá uma volta, deixa eu ficar sozinha aqui com meu filho. Mas não pode falar isso para a sogra, vai criar um ambiente complicado. A mãe que vai, normalmente, a mãe escolhida é a mãe da mãe. Quer dizer, é dessa forma que as coisas acabam se equilibrando. E mesmo depois, né? De repente, se a mãe da mãe foi e já participou, você tem visto esse movimento de talvez ela ficar na casa da filha depois, para continuar ajudando, do que pegar talvez uma profissional que entre e saia, e aí também, mais uma vez, talvez a orientação seja justamente essa, né? Exatamente, é exatamente isso. Quer dizer, você bem colocou, quer dizer, o perigo são as pessoas que andam de metrô, são as pessoas, quer dizer, o maior perigo, né? As pessoas que andam de ônibus. Então, essas que são as funcionárias, essas são as pessoas que mais me preocupam. Por exemplo, lá na clínica, são as funcionárias que vêm de fora, as atendentes de enfermagem, as pessoas de limpeza. Então, eu lembro que quando começou a pandemia, eu reuni todo mundo e falei assim, olha, primeira coisa, ninguém vai perder emprego aqui, vocês podem ficar sossegados, porque isso é uma coisa que dá muita ansiedade também nas pessoas. Segunda coisa, vocês precisam se proteger para nos proteger. Quer dizer, todo mundo está protegendo o outro aqui. Então, quando vocês forem para o ônibus, usem luva, usam a máscara, não fica mexendo na máscara para evitar contaminação. Então, não tenham receio de usar uma máscara. Daqui a pouco está todo mundo usando máscara e vai ser normal usar máscara. Vai ser esquisito aquela pessoa que está sem máscara. Você vai falar, o que aquele cara está sem máscara? Então, elas precisam se proteger e precisam saber da responsabilidade dessa proteção. Isso é muito importante. Todas as pessoas têm que saber dessa responsabilidade. A responsabilidade à saúde do outro, não a sua própria, mas do outro. Você vê, outro dia eu estava falando com o doutor Geraldo Alckmin e ele falou, de toda essa história aí, o difícil é ficar longe dos netos, né? E Nossa. aí veio uma pergunta aqui, a Flávia fez uma pergunta aqui, como é que tá ficando para você, Zé Bento, ficar longe do netinho novo aí? Como é que... Como é que é essa história aí, pô? Sabe que eu dou umas escapadas, né? Eu dou umas fugidas. Hoje de manhã mesmo eu fui lá na casa dele, brinquei lá um pouquinho com ele, mas eu estava de máscara, ele quer tirar minha máscara, aquela coisa, né? Meio de avô. Mas é difícil você ficar longe dos netos, das pessoas queridas. Por exemplo, meu pai faz 3 meses que eu não o vejo, quer dizer, e ele é grupo de risco, 87 anos, ele está na praia, lá está escondido na praia.
A minha sogra, que é uma pessoa queridíssima para a gente, ela também faz 3 meses que eu não a vejo, que eu não dou um abraço, e ela morre de saudades do bisneto. Então, essas coisas são muito complicadas, mas eles são as pessoas que a gente deve preservar, né? As crianças, quando pegam coronavírus, elas têm um sistema imune que são muito mais fortes do que os mais idosos, né? Que os nossos, por exemplo. Então, as crianças não têm tanto problema. O problema mais são os idosos. Esses devem ser preservados. Quer dizer, né, eu estou vendo aqui que, na verdade, o médico, o ginecologista obstetra, é o médico da família mesmo, né? Porque vocês têm que prestar atenção em um monte de coisa, né? Porque tem lugar que, assim, não tem espaço. Você até tem um profissional gabaritado, talvez um psicólogo que poderia entrar. Agora, vai enfiar um psicólogo no meio dessa relação tão íntima que você tem ali, não dá tempo, né? Não dá espaço, né? Você precisa atuar primeiro, né? Eu estou quase mudando de especialidade, eu estou quase sendo moléstia infecciosa. Eu nunca estudei tanto moléstia infecciosa como agora. É uma coisa impressionante, porque elas ligam para você. Elas não ligam para o médico que cuida de moléstia infecciosa. Não, elas ligam para você. E aí, o que eu faço? Eu saio, não saio? Estou com esse sintoma, vou para o pronto-socorro? Não, não vai. Fica aí em casa. Fica isolada. Você está com falta de ar? Não, não estou com falta de ar. Só estou com uma tosse, febre, perdi o gosto, perdi o cheiro. Fica em casa, não sai de casa. Fica aí, isolada. Então, você vai orientando, como se fosse você o médico mesmo que... Eu estou vendo a hora que ela for para o hospital e fala, bom, agora você vai lá me atender? Eu falei, não, não posso. Aí tem colegas lá muito bem gabaritados que vão cuidar de você. Zé Bento, pergunta top aqui da Paula também. Olha só, cesárea ou parto normal? Existe um menor risco quanto ao Covid? Pergunta boa, hein? Isso aí é um fator de desempate ou não? Ótima, ótima. Não tem nenhuma contraindicação, tanto da cesárea quanto do parto. Não tem que indicar cesárea por causa do coronavírus, não tem que indicar parto normal por causa do coronavírus. Absolutamente não tem essa divisão. Quer dizer, se for fazer uma cesárea, é por indicação obstétrica, não é por causa do coronavírus. É lógico que, vamos colocar aqui uma mulher com coronavírus, que está complicando, está já com falta de ar, com diminuição da capacidade pulmonar, aí sim você pode indicar uma cesárea para interrupção da gravidez por causa do estado clínico dessa paciente, mas não necessariamente por causa do coronavírus. Aliás, as maternidades, elas estão, para aquelas pessoas que estão fazendo cesárea eletiva, principalmente as pessoas que estão fazendo cesárea eletiva, eles fazem o PCR para saber se a pessoa está com o coronavírus. Se tiver com o coronavírus, essa cesárea é adiada. Espera, então, passar a crise para depois fazer a cesárea. Essa é uma recomendação. É lógico que num parto normal, eles fazem o coronavírus só para saber se ela está infectada, porque se estiver infectada, ela vai para o isolamento, vai numa sala da maternidade que ela fica isolada. Existem já maternidades que têm já um ar-condicionado com pressão negativa, quer dizer, especializado no tratamento dessas pacientes. Tanto o nenê quanto a mulher. Também tem berçários especializados com essa pressão negativa e com todo o aporte para não contaminar outras crianças. Zé Bento, olha só, você sabe que você é uma pessoa muito querida, né? Eu admiro muito você, eu gosto muito de você. Para todo mundo eu falo aí que se eu tive um padrinho aí para começar a me enveredar na área da comunicação médica, esse padrinho se chama Zé Bento. Eu lembro desde o começo você me estimulando, você não vai lá, você tem que falar das suas coisas de neuro, e você comunica bem, tem que falar isso para as pessoas. Então você é um cara que eu guardo aqui no coração mesmo e você é muito querido por toda a minha família, viu? Obrigado, Fernando. Sabe o que eu acho? Eu acho que, ainda mais você, que é uma sumidade, você estuda tanto, você é um cara... não é justo você guardar todo esse conhecimento só para o seu paciente em 4 paredes. Quer dizer, o seu paciente vai lá, paga a sua consulta, e eu acho que é assim que nós vivemos, mas, puxa vida, se você pudesse falar com mais pessoas, isso eu acho que é
esse poder da comunicação. Se você pode orientar tantas pessoas, por que ficar em quatro paredes? Se você tem esse dom, quer dizer, você consegue transmitir esse conhecimento, e isso para as pessoas é fantástico, sabe? Aquela moça que está varrendo o hospital, que está na limpeza, ela olha para você, puxa vida, doutor Fernando, o senhor falou uma coisa outro dia, foi tão bom para mim, mudou minha vida. Pronto, já valeu todos esses anos que você foi na televisão, que você ficou na mídia social. Isso traz um benefício muito grande, traz um benefício para a sociedade como um todo. E eu acho que quanto mais a gente se sobressai na sociedade, quanto mais a gente teve oportunidade de frequentar boas escolas, teve bons professores, maior é a nossa responsabilidade à sociedade. Quer dizer, a gente tem que ter essa responsabilidade de melhorar a sociedade como um todo. Quer dizer, aquelas pessoas que não tiveram condições de ter o que nós tivemos, de frequentar boas escolas, bons hospitais, bons orientadores, puxa vida, por que não orientá-las também, né? Agora, sim, você é uma pessoa que semeou coisas muito boas, né? Você está com a sua filha aí também, que seguiu a sua carreira, né? Depois eu vou chamar ela aí para ver se a gente faz uma live também em conjunto. Ela gosta muito de mídia social, ela está se engajando nisso e ela está fazendo stories ótimos, uma coisa. Eu fico encantado, eu fico olhando e falo assim, nossa, muito legal. É aquele negócio, é filho de peixe, peixinho né, Zé Bento? Ela está bem melhor que o pai, viu? Agora, Zé Bento, olha só, você tem muita experiência na medicina há muito tempo, né? E eu acredito que, não só você, mas acho que todo mundo aqui, a gente sabe da existência das pandemias, mas nunca imaginou algo como a gente está vivendo agora, né? Então, assim, para a gente encerrar a nossa live, mas com chave de ouro mesmo, eu queria que você falasse aí da sua percepção como homem, como médico, o que você acha que vai acontecer nesse pós-pandemia? Quais vão ser os lados, as coisas boas que a gente vai carregar para frente? Quais são as mágoas e tristezas que vão ficar? O que você imagina que vai acontecer? Então, eu acho que o maior ensinamento que o Corona vai deixar para nós é a importância da vida humana. E o que adianta uma casa, duas casas, três casas, 5 carros? O que adianta se vem um vírus, ele entra sorrateiramente na sua casa, acaba com uma pessoa querida, um ente querido, um pai, uma mãe que você tem, e com todo aquele seu dinheiro você não consegue diminuir esse efeito. Então, quer dizer, eu acho que a vida humana é que é o mais importante. Então, parar de gastar em besteira, quer dizer, não tem cabimento, por exemplo, ter um estádio de futebol, como tem lá em Manaus, onde teve um jogo, 2 jogos, sei lá quantos jogos tiveram, mas você acha que tem cabimento e não ter uma quantidade de leitos, as pessoas morrerem na rede? Quer dizer, esse é o ensinamento que eu acho que o coronavírus deve deixar para as pessoas responsáveis, pelos políticos responsáveis, né? Quer dizer, a gente precisa, não tem cabimento uma pandemia dessa, um vírus desse, que é uma gripe, caramba, uma gripe, fechar o mundo, parar o mundo do jeito que parou, e essa quantidade de dinheiro que é gasto em armas nucleares, submarinos, não tem cabimento. Você tem que montar uma equipe poderosa de cientista que está pronto para, quando aparecer uma tragédia dessa, que eles possam combater com muito mais eficácia e não ficar essa bateção de cabeça que aconteceu no mundo inteiro. Cada um faz o que acha melhor. Na Suécia não teve lockdown, na Itália teve o lockdown mais tarde. Ninguém sabe o que faz. Essa que é a verdade. Então, isso não pode acontecer. Então, tem que ter uma diretoria de controle desse tipo de pandemia. Isso é subsidiado pelos governos que gastam dinheiro, fortunas em outras coisas. Então, poxa, a gente consegue coisas fantásticas. O ser humano tem capacidades enormes. Então, não tem cabimento um vírus vagabundo desse
tá tomando conta das nossas vidas como está tomando agora. Não tem cabimento. Quer dizer, matando gente do jeito que está matando. Quer dizer, parece que até a própria Organização Mundial da Saúde, ela vai ter que ficar melhor depois que essa pandemia passar. Porque a gente também está percebendo um comportamento meio malucão, né? Até quando você fala assim, geral, para geral, ó, fique em casa, você fala assim, pô, mas esse fique em casa, qual que é a casa da pessoa? Porque o indivíduo que mora numa comunidade e que tem uma casa com 8 pessoas dentro, que nem dá para ficar todo mundo, talvez você esteja oferecendo para ele a possibilidade dele ficar doente, né? Então é muito louco isso, né? Quer dizer, não tem cabimento, sabe? E cada um fala uma coisa, não tem um direcionamento, não tem sabe, ó, vamos fazer isso. Quer dizer, todo mundo, no mundo inteiro, vai fazer isso. E nós vamos aqui pesquisar uma vacina, vamos aqui fazer isso. E remédio, então, medicamento? Cada um dá o que quer. É cloroquina, é azitromicina, é anticoagulante. Pô, mas caramba, não é possível uma coisa dessa. Tem que ter um protocolo, tem que ter uma diretriz. Quer dizer, eu acho que é isso que eu espero sinceramente que agora os governantes ou as pessoas de cabeça no mundo inteiro possam se reunir e falar assim, ó, pessoal, não dá mais para ficar assim, não dá para a gente, por causa de um morceguinho, a gente acabar desse jeito. Não dá, né, Zé Bento? E olha só, sabe quem está com a gente aqui? Que já mandou beijo para a gente? A doutora Débora. Já estamos marcando aqui, viu, Zé Bento? Ela já marcou presença. Doutora Débora ponto Tonetti com 2 T's. Vai ser um prazer, vai ser show de bola mesmo. Ela vai adorar participar, viu? É muito legal. Ela realmente se dedica e ela está muito chateada que não pode ir para a faculdade. Ela dá aula na faculdade dela, lá em Carapicuíba. Ela está muito chateada de não poder ir lá, atende os pacientes na clínica, mas, como todo mundo, né, tem que ficar em casa. É isso aí. Olha, meu amigo, muito obrigado por essa noite super agradável aqui. O engajamento aqui está ótimo, as pessoas aproveitaram muito, eu já entendi aí, acho que todo mundo entendeu que o pré-natal é prioridade, que a grávida precisa tomar conta do corpo dela como se fosse... Não, porque é um santuário que parto normal ou cesárea não tem nada a ver com coronavírus. Mamãe com coronavírus deve amamentar, só tomar cuidado com a questão da higiene e bola para frente. E que a gente tem o distanciamento social como orientação, mas não o emocional. E que a mãe da grávida e a mãe da mãe, ela tem prioridade. Ela tem prioridade. Boa. Ai. Brava com a gente, mas a mãe da mãe tem prioridade. É isso aí. Zé Bento, muito boa noite para você, viu? Um beijo no coração. E, bom, você fica ligadinho aí, porque em breve vai ser com a Débora que a gente vai fazer essa live aqui também. Um beijo, querido. Tchau. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.